Olá, moçada da Física 1. Vamos iniciar a revisão da aula 7, composição de movimentos, na esperança de que aqueles que tiverem dúvida, aqueles que não lembrarem do conteúdo da aula, possam assistir o vídeo e fazer uma revisão satisfatória, capaz de ajudá-los na resolução dos exercícios da lista que nós propomos. E aqueles alunos que porventura não puderam assistir a aula, que possa fazer a revisão do vídeo e ter uma ideia daquilo que foi apresentado à turma. Esperamos que todos tirem proveito deste trabalho que é feito para vocês. Princípio de Galileu. Se o corpo apresenta um movimento composto, cada um dos movimentos componentes se realiza como se os demais não existissem. Consequentemente, o intervalo de tempo de duração do movimento relativo é independente do movimento de arrastamento. Observe então na imagem que nós temos um barco a motor. Esse barco está com o seu motor ligado e esse motor está tendendo, a levar o barco nesta direção do vetor velocidade relativa. Todavia, o rio ao qual o barco está atravessando possui uma correnteza que tende a arrastar o barco para a direita. Observe o vetor velocidade de arrastamento. Observe então que o princípio de Galileu nos garante que, sob a ação destes dois movimentos simultâneos, o barco vai realizar os dois movimentos de forma independente. Isso quer dizer que tanto o barco vai atravessar o rio, passar de uma margem para a margem oposta, como também vai descer o rio, arrastado pela correnteza. Esses movimentos vão ser realizados pelas velocidades. A velocidade relativa, que é a velocidade do barco em relação à água, que é a velocidade que vai fazer com que o barco atravesse o rio. A velocidade de arrastamento, que é determinada pela correnteza do rio, a velocidade do rio em relação às margens. E a composição destas duas velocidades, a soma vetorial destas duas velocidades, vai nos mostrar a velocidade resultante, que é aquela velocidade do barco em relação à Terra, e que é quem vai nos informar a direção e o sentido do movimento final do barco em relação à Terra, e que vai nos apontar a direção e o ponto na margem oposta onde o barco tende a sair. Esperamos que vocês percebam bem, este detalhe, para que vocês possam, na resolução dos exercícios, entender a diferença de cada uma dessas velocidades e como vamos trabalhar com cada uma delas. Vamos seguir, então, os slides. Vamos observar inicialmente dois casos particulares. Quando o barco está descendo o rio, a favor da correnteza, evidentemente, O seu motor está ligado, o motor do barco está ligado, e a proa do barco está na mesma direção e sentido da velocidade da correnteza, a velocidade de arrastamento. Nessa hora, a velocidade do barco em relação às margens, ou seja, a velocidade resultante sobre o barco, é a soma das velocidades relativa com a de arrastamento. Lembrar que velocidade relativa é a velocidade que o motor do barco impõe ao barco em relação à água. E a velocidade de arrastamento é a velocidade da água, a velocidade da correnteza em relação à margem. Então, a velocidade do barco nessas condições, ou seja, quando o barco está com a proa no mesmo sentido da correnteza, a velocidade resultante sobre o barco é a soma das velocidades relativa com a de arrastamento. E se o barco está com a proa no sentido contrário ao da correnteza, a velocidade resultante sobre o barco
vai ser a diferença entre as velocidades relativa e de arrastamento. Velocidade relativa é a velocidade do barco em relação às águas, que é imposta ao barco pelo motor dele. E a de arrastamento é a velocidade da correnteza. Então, é preciso que a velocidade relativa seja maior do que a de arrastamento. Caso contrário, o barco não vai conseguir subir, né? Ele vai terminar ficando em repouso em relação à margem ou descendo a correnteza, mesmo com a proa apontando na direção oposta, tá? É importante você observar este detalhe. Uma situação intrigante. Veja, observe a imagem onde nós temos duas boias, boia 1 e boia 2, uma moça deitada sobre uma prancha e todos, tanto as boias como a moça sobre a prancha, todos estão sob a ação da correnteza e separados por uma distância d. Observe que os três estão se movendo arrastados pela correnteza. Como esses três objetos estão arrastados pela correnteza e nós estamos admitindo que a velocidade da correnteza é constante em todos os pontos, a distância d que separa a boia 1 da moça e a distância d que separa a moça da boia 2, essas distâncias não se alteram, porque ambos estão com a mesma velocidade no sentido da correnteza. É como se eles estivessem em repouso, um em relação ao outro. Na realidade, eles estão em repouso um em relação ao outro, né? Eles estão em movimento em relação às margens, mas estão em repouso um em relação ao outro. Observe o que é que a moça pretende, né? Se ela resolve agarrar uma das boias e começa a nadar em direção a uma delas, com uma velocidade de intensidade V, medida em relação às águas, qual das duas boias ela pegaria primeiro, né? Ou seja, ela pegaria em menor tempo? O que vocês acham? Vamos observar, né? Vamos observar a colocação das velocidades, tá? Observe aqui na primeira situação. Primeira situação, a boia 1, a moça sobre a prancha e a boia 2 estão descendo o rio com a mesma velocidade da correnteza, separadas por uma distância d. Vamos admitir que a moça resolve nadar no mesmo sentido da correnteza para pegar a boia 2. Ok? Vamos então na segunda imagem, né? Os três estão descendo o rio com a velocidade da correnteza e a moça resolve então nadar no sentido oposto à correnteza com a mesma velocidade v, agora para pegar a boia 1. O que vocês acham? Qual das duas imagens, descendo o rio ou subindo o rio, a moça vai pegar a boia em menor tempo? Ou seja, qual das duas boias ela vai segurar, ela vai tocar primeiro? Ora, se você pensar um pouquinho de calma, você vai ver que nas duas situações, a velocidade de arrastamento não vai interferir no movimento da moça. Por que que não vai interferir? Porque os três objetos, boia 1, a moça sobre a prancha e a boia 2, estão em repouso em relação à correnteza, né? Elas estão em repouso um em relação ao outro, porque a distância não varia. O que significa dizer que qualquer decisão que ela tomar, pegar a boia 2 ou pegar a boia 1, ela vai gastar o mesmo tempo nesse deslocamento, porque a correnteza está agindo simultaneamente sobre os três objetos. Logo, ela não vai interferir, a correnteza não vai interferir no tempo de percurso entre a moça e a boia 1 ou entre a moça e a boia 2. Ok? Por isso, é uma situação intrigante. Vamos ver agora o que o barco deve fazer, né, para atravessar o rio num tempo mínimo.
Ora, isso só vai acontecer quando o barco sair de uma margem para a margem oposta com a sua proa perpendicular à correnteza, ou perpendicular às margens, né? A margem que ele sai e a margem oposta onde ele pretende chegar. Tá bom? Então, ele só vai gastar o menor tempo quando ele sai com a proa perpendicular à velocidade de arrastamento. Agora, é bom lembrar que nessas condições, ele não vai atingir a margem oposta, veja, observe a imagem. Suponha que o barco saiu dessa posição e ele vai sair perpendicular à correnteza. Porém, ele não vai conseguir chegar na margem oposta perpendicularmente, porque ele está sendo arrastado pela correnteza. Observe, ele está sendo arrastado pela correnteza. Isso vai fazer com que o barco se desloque ao longo da margem do rio, e ele vai sair a uma distância D da margem oposta de onde ele estava com a proa apontando. Então, ele vai ter esse deslocamento D provocado pela correnteza. O que significa dizer que ele vai se deslocar, na realidade, numa direção oblíqua, né? Uma direção que vai ser dada pela composição da velocidade de arrastamento com a velocidade relativa, o que vai dar essa velocidade resultante nessa direção oblíqua em que o barco vai chegar na margem oposta. Porém, como os movimentos são independentes, para calcular o tempo de travessia, basta que a gente pegue a largura do rio e divida pela velocidade relativa, a velocidade que o motor do barco impõe ao barco. O tempo vai ser a largura do rio dividido pela velocidade relativa, a velocidade do barco em relação às águas. Para determinar a distância D que o barco percorre rio abaixo, já que essa distância D foi em função da velocidade de arrastamento, essa distância é calculada multiplicando a velocidade de arrastamento pelo tempo de travessia. A distância que ele percorre rio abaixo é o produto da velocidade de arrastamento pelo tempo de travessia. Podemos determinar a velocidade resultante do barco. A velocidade resultante, observe, a velocidade resultante é a velocidade que vai nos dar a direção em que o barco vai efetivamente se mover, se deslocar dentro do rio, mostrando o ponto onde o barco vai atracar na margem oposta. Essa velocidade eu calculo usando o teorema de Pitágoras, né? A velocidade resultante ao quadrado é a velocidade relativa ao quadrado mais a velocidade de arrastamento ao quadrado, tendo em vista que a velocidade relativa e a velocidade de arrastamento são perpendiculares entre si. Ok? Vamos ver agora a travessia em percurso mínimo. Ora, o percurso mínimo é quando o barco atravessa o rio perpendicularmente à correnteza. Observe a imagem. Ó. Ele vai sair de uma margem e chegar na margem oposta. Ó. Essa é a travessia em tempo mínimo. Porém, para que ele faça essa travessia gastando, em tempo mínimo não, gente, desculpa, travessia em percurso mínimo. Para que ele faça este percurso, é necessário que o barco saia no sentido contrário à velocidade de arrastamento. Veja a imagem. Ó. Esse barco terá que sair neste sentido, com a velocidade relativa inclinada, né, oblíqua, em relação à direção em que ele quer efetivamente se deslocar. Por quê? Porque essa inclinação da velocidade relativa apresenta duas componentes. Observe, uma componente que vai anular a velocidade de arrastamento, esta componente vai anular a velocidade de arrastamento.
E a outra componente é a componente que vai fazer o barco efetivamente atravessar o rio. Então, por causa dessa componente horizontal para a esquerda, que eu estou chamando de menos velocidade de arrastamento, porque ela vai anular a velocidade da correnteza, a velocidade de arrastamento, o barco é como se estivesse em repouso dentro do rio. E aí a componente perpendicular à correnteza é a que vai efetivamente arrastar o barco para a margem oposta. Veja, essa vai ser agora a velocidade resultante sobre o barco. Como é que eu calculo o tempo de travessia? Agora o tempo de travessia vai ser a largura do rio dividido pela velocidade resultante, que é essa componente aqui. É essa componente perpendicular à correnteza. Essa que vai ser a velocidade resultante, né? Porque essa componente menos VAR, menos velocidade de arrastamento, vai anular a velocidade da correnteza. E aí o barco vai atravessar o rio como se não existisse correnteza. Ele vai atravessar o rio perpendicularmente à margem, né? Perpendicular à velocidade de arrastamento. Para calcular a velocidade resultante, sabendo a velocidade relativa e a velocidade de arrastamento, nós vamos aplicar Pitágoras. Você só precisa lembrar que a velocidade relativa é que vai ser agora a hipotenusa, e não a velocidade resultante, né? A velocidade resultante vai ser um cateto. Ó. A velocidade resultante vai ser um cateto. A velocidade relativa é que vai ser agora a hipotenusa do triângulo retângulo. Então, a velocidade relativa ao quadrado vai ser a velocidade resultante ao quadrado mais a velocidade de arrastamento ao quadrado. Então, para você determinar o valor da velocidade resultante, é só você fazer um deslocamento aqui matemático, né? Você vai trazer a velocidade de arrastamento para o lado esquerdo, e aí vai ficar a velocidade relativa ao quadrado menos a velocidade de arrastamento ao quadrado, que vai dar a velocidade resultante. Veja, a velocidade resultante ao quadrado é a relativa ao quadrado menos a velocidade de arrastamento ao quadrado. Cuidado, né? Se prestar bem atenção, o desenho dos vetores, você vai entender sem maiores problemas, tá bom? Vamos então resolver algumas questões. Primeira questão, olha. Um homem rema um barco com velocidade de 5 km por hora na ausência de correnteza. Quanto tempo ele gasta para remar 3 km rio abaixo e voltar ao ponto de partida num dia em que a velocidade da correnteza é de 1 km por hora. 1 km por hora. Veja, então, estes 5 km por hora vai representar a velocidade do barco em relação à água, ou seja, a velocidade relativa. A velocidade de arrastamento, 1 km por hora, que é a velocidade da correnteza. E ele vai percorrer uma distância de 3 km. Ora, ele quer saber quanto tempo ele vai gastar no total, na ida e na volta. Ora, para descer o rio, a gente deve lembrar que o tempo vai ser a distância que ele vai percorrer dividido pela velocidade resultante. Como ele está descendo o rio, a velocidade resultante vai ser a soma das velocidades. A velocidade relativa mais a velocidade de arrastamento. 5 mais 1. Então, o tempo que ele vai gastar vai ser 3 dividido por 6, ou 0,5 horas, né? Meia hora, né? Quando ele está subindo o rio, agora ele está no sentido contrário ao da correnteza. Então, a velocidade resultante sobre o barco vai ser a diferença, né? A velocidade relativa menos a velocidade de arrastamento, que vai dar 3 dividido por 5 menos 1, 3 dividido por 4, 0,75 horas. Então, o tempo total para que ele vá e volte vai ser a soma dos dois tempos, né? 0,5 horas mais 0,75 horas, que vai dar 1 hora e 15 minutos. Esse é o tempo total, né? Em horas, seria 1,25 horas, né? Só transformar 15 minutos em hora,
que você vai obter o tempo total em hora, né? 1,25 horas. Questão 2. Um rio de margens retilíneas e largura constante de 5 km tem águas que correm paralelamente às margens com velocidade de intensidade 30 km por hora. Um barco cujo motor lhe imprime velocidade de intensidade sempre igual a 50 km por hora em relação às águas, ou seja, isso aqui é a velocidade relativa, né? Faz travessia do rio. Qual o mínimo intervalo de tempo possível para que o barco atravesse o rio? Lembre, né? O tempo mínimo necessário para o barco atravessar o rio. Ora, o tempo mínimo só é conseguido quando o barco tende a atravessar o rio com sua proa perpendicular à correnteza. Observe a imagem, né? O barco sai com a proa perpendicular à correnteza, a velocidade relativa apontando na direção da margem oposta, perpendicularmente à correnteza. Lembre, ele vai gastar o menor tempo, mas ele não vai fazer o menor percurso, né? Ele vai sair rio abaixo por causa do arrastamento da correnteza. Mas ele está perguntando pelo tempo mínimo. Então, o tempo mínimo é simplesmente a largura do rio dividido pela velocidade relativa, a velocidade do barco em relação à água. Não interessa onde o barco vai sair, tendo em vista que os movimentos são independentes. Então, a largura do rio 5 km, a velocidade relativa 50 km por hora, 5 dividido por 50 vai dar 1/10 horas. Multiplicando por 60 minutos vai dar 6 minutos, o tempo total de travessia. Para determinar agora, na condição de atravessar o rio no intervalo de tempo mínimo, que distância o barco percorre rio abaixo, né? Ou seja, que distância ele vai percorrer rio abaixo, ele vai ser arrastado. Que distância ele vai ser arrastado pela correnteza? Ora, esse deslocamento rio abaixo é feito no mesmo tempo que ele gasta para atravessar o rio. Os movimentos são simultâneos e independentes. Então é só multiplicar a velocidade de arrastamento pelo tempo que ele gastou para atravessar o rio. 30 km por hora, que é a velocidade da correnteza, vezes o tempo de travessia, 0,10 horas, vai dar 3 km. Então, ele vai descer rio abaixo 3 km, né, até chegar na margem oposta. Qual o intervalo de tempo necessário para que o barco atravesse o rio percorrendo a menor distância? Ele agora quer saber o tempo de travessia caso o barco fosse percorrer a menor distância. Ora, ele vai percorrer a menor distância quando a velocidade relativa for oblíqua e em sentido oposto à da correnteza, a de arrastamento. Aí a velocidade que vai fazer o barco atravessar o rio é menor do que a velocidade relativa. É menor do que a velocidade relativa. Por quê? Porque uma componente dessa velocidade vai anular a velocidade de arrastamento. Então, eu preciso calcular a velocidade resultante. Dividir depois a largura do rio pela velocidade resultante. É assim que eu vou calcular o tempo que ele vai gastar na travessia, fazendo o menor percurso, que é exatamente a distância perpendicular entre as duas margens. Pronto, então calculando a velocidade relativa, eu tenho que subtrair, né, a velocidade, para calcular a velocidade resultante, eu tenho que subtrair o quadrado da velocidade relativa do quadrado da velocidade de arrastamento. 50 ao quadrado menos 30 ao quadrado, que vai dar 2.500 menos 900, igual a 1.600. E agora eu vou extrair a raiz quadrada para encontrar a velocidade resultante, igual a 40 km por hora. É com essa velocidade que ele vai atravessar o rio, perpendicular às margens, fazendo então o menor percurso.
Largura do rio 5 km, velocidade resultante 40 km por hora. Isto vai dar 0,125 horas, ou, multiplicando por 60, né? 7 minutos e meio, né? 7,5 minutos vai ser o tempo de travessia. Sobre a ação de um vento horizontal, com velocidade de intensidade 15 metros por segundo, gotas de chuva caem formando um ângulo de 30 graus em relação à vertical. Isso por causa do vento, né? A gota cai verticalmente se não tivesse vento. Pela ação do vento, ela vai sofrer um deslocamento horizontal, o que vai dar a ela uma trajetória inclinada em relação à vertical. Qual a velocidade de um vento horizontal capaz de fazer com que essas mesmas gotas de chuva caiam formando um ângulo de 60 graus em relação à vertical? Vamos observar uma imagem, né, para a gente entender melhor. Suponha que essa bolinha vermelha seja a gota. Se não tivesse vento, ela ia cair verticalmente. Isso aqui é a velocidade com que a gota de chuva, né, está caindo. Isso aqui é a velocidade da chuva, né? A velocidade das gotas de chuva em relação ao solo, tá? Aí o que acontece? O vento vai soprar, ó. E aí o vento soprando, ele começa a deslocar as gotas, tá? Ele começa a deslocar as gotas lateralmente, no sentido do vento, e aí a junção, né, de cada uma dessas gotas vai dar a direção com que elas se inclinaram em relação à vertical, 30 graus. Tá bom? O que é que ele quer? Esse vento tem velocidade de 15 metros por segundo. Foi dado no texto. Ele agora quer saber qual deve ser a velocidade desse vento para que este ângulo passe para 60 graus. Então, o que é que ele quer? Vamos ver a imagem, né? A chuva vem caindo verticalmente, as gotas vêm caindo verticalmente, mas chega o vento, e esse vento vai deslocar as gotas lateralmente, só que ele agora quer que o ângulo formado seja de 60 graus. Claro, né? E aí ele dá no texto a tangente do ângulo de 30 graus, raiz de 3 sobre 3, e a de 60 graus, que é raiz de 3. Vamos então resolver a questão. Veja, né? Está aqui o triângulo com o ângulo de 30 graus, e o triângulo com o ângulo de 60 graus. O vento, a velocidade do vento vale 15 metros por segundo para um ângulo de 30 graus, e ele quer a velocidade do vento para o ângulo ser 65 graus. Aplicando a tangente, né? Cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Então, tangente de 30 graus vai ser a velocidade do vento, que nesse triângulo vale 15 metros por segundo, dividido pela velocidade da chuva, tá? Que ele não deu, né? Pronto, então a tangente de 30 graus é raiz de 3 sobre 3, a velocidade do vento vale 15 e a velocidade da chuva eu posso encontrar. Aqui eu tiro o seguinte, né? Multiplicando os meios pelos extremos, eu encontro que raiz de 3 vezes a velocidade da chuva é 3 vezes 15, que dá 45. Então não vou deixar esse raiz de 3 aqui multiplicando a velocidade da chuva, porque ele vai aparecer na outra imagem. Veja. Tangente de 60 graus é a velocidade do vento, que é o cateto oposto, dividido pelo cateto adjacente, que é a velocidade da chuva. Substituindo a tangente de 60 graus, né, que é raiz de 3, então eu vou encontrar agora, multiplicando os meios pelos extremos, né, eu posso dizer que aqui é raiz de 3 sobre 1, então vai ficar velocidade da chuva vezes a raiz de 3 igual a velocidade do vento. Só que raiz de 3 vezes a velocidade da chuva, nós acabamos de encontrar no triângulo anterior, que é 45. Então, a velocidade do vento vai ser igual a 45 metros por segundo, né? Para que o vento consiga deslocar as gotas de chuva, formando um ângulo de 60 graus com a vertical. Moçada, aqui nós encerramos a revisão da aula 7. Na esperança de que vocês possam em casa assistir ao vídeo com muita calma, com muita atenção,
para que essa revisão seja de grande valia para todos vocês. Nos encontramos na nossa próxima aula presencial. Tchau!